Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por mais um mês que está se findando e até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Louvado seja o nome dele, exaltado seja, reconhecido, conhecido como o único Deus soberano, como o único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes eternamente, amém? O Salmo 37 fala assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e verdadeiramente serás alimentado. O Senhor te convida para confiar, para nele confiar em todas as situações e circunstâncias da sua vida. Deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Fica nessa posição assim, admirando, se deleitando no Senhor, que ele vai contemplar os desejos do teu coração. Boa tarde, irmã Genir, querida, paz do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. O Senhor fala que o justo não vai temer más notícias. Entrega o teu caminho, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor. Tem situações que nós precisamos descansar e, como eu falei, ele nos convida a confiar nele, né? Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, amém? É o Salmo 37, do 1 até o 11, glória a Deus, a minha Bíblia velhinha, do começo da minha conversão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que nós possamos entregar o nosso caminho é tudo que nós estamos passando, entregar nas mãos do Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. O que nós podemos, nós fazemos, mas o impossível é a especialidade do nosso Deus, só ele pode fazer, só ele pode entrar na causa, e a nossa vida pertence ao Senhor. Ele é o nosso dono duas vezes, né? Primeiro, porque ele nos criou, e segundo, porque ele nos comprou com o seu sangue. Ontem eu aprendi uma coisa boa, irmã Genir, que lá no céu eu já sabia que tinha um tribunal, mas Deus é o juiz, Jesus é o advogado e o Espírito Santo é a testemunha fiel que sabe ouvir ver todas as coisas, né? Então nós podemos entrar no tribunal de Deus, pedir para o justo juiz fazer justiça, para Jesus Cristo advogar nossa causa e para o Espírito Santo testemunhar em nosso favor, né? E nós entramos no tribunal do Senhor, do justo juiz, colocando a nossa nação aos cuidados dele. Eu já entreguei hoje, que Jesus advogue a causa do nosso Brasil e que o Espírito Santo, que sabe tudo que está encoberto e oculto, seja a testemunha fiel para advogar a nossa causa, para defender a nossa nação, para defender a nossa causa, amém? Então vamos ter uma palavra de oração. Vou estar orando pela irmã Genir, né, pela sua saúde, que o Senhor esteja no controle de tudo, abençoando a sua recuperação, que seja completa, e que o Senhor visite o corpo de cada um, né, onde houver alguma malignidade, que ele aplique o sangue precioso de Jesus. E pela família do genro da Conceição, minha vizinha, que perdeu a irmã, né, o genro dela perdeu a irmã. Pela Vânia, mãe da Nancy, que é uma senhorinha que tem 100 e poucos anos, eu mandei a oração para ela aceitar Jesus, que Jesus abra o entendimento dela para ela ser salva, né?
pelo Marcos, está hospitalizado aguardando cirurgia, mas o Senhor está com ele, e nós cremos que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, a respeito do povo dele, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, né? Continuar orando pelo Isaías, todos que entrarem na live sejam visitados pelo Espírito Santo, sejam abençoados, sejam fortalecidos. E nós, Senhor, nosso Deus e Pai querido, nós te amamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos criou com um eterno amor, o Senhor nos atraiu com cordas de amor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor decidiu que não ia perder nenhum de nós, Senhor, mas o Senhor nos comprou pelo maior preço, pelo melhor preço, que é o teu sangue precioso. Obrigada, porque o Senhor não nos deixou sós e abandonados, mas o Senhor deixou o Espírito Santo para estar conosco lado a lado, nosso ajudador, nosso consolador amado. Senhor amado, Pai querido, nós queremos interceder, Senhor, ó Deus, por cada lar, cada família. Senhor, que o Senhor entre com socorro, com providência, com a tua ajuda sobrenatural, Senhor. Livra, Senhor, das contendas, livra da divisão, livra, Senhor, das invejas, livra de toda malignidade. Abençoa os nossos filhos, Senhor, tira o egoísmo, que eles aprendam a se colocar no nosso lugar, que as pessoas aprendam a se colocar no lugar uns dos outros. Senhor, a tua palavra diz que o amor de muitos esfriaria, mas não deixa o nosso amor esfriar, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Senhor é amor e o Espírito Santo é amor. Senhor, nós amamos as pessoas, nós queremos o bem delas, nós não invejamos, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, a tua palavra, Senhor, ela vai se cumprir, mas que o Senhor possa nos encontrar em pé, Senhor, ó Deus, pregando o evangelho, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros. Senhor, abençoa, nós declaramos que os nossos filhos são herança bendita do Senhor. Eles serão reconhecidos como semente bendita do Senhor aqui na terra. Senhor, que a tua palavra que está em nós e o teu Santo Espírito, Senhor, que ele não se aparte da nossa posteridade, mas, Senhor, ó Deus, que a nossa família dê continuidade, Senhor, a obra que o Senhor tem nos chamado. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, ó Deus, que todo mal, obra de macumbaria, de bruxaria, toda oração contrária, olhar de inveja, nós repreendemos, expulsamos toda obra de voodoo, na autoridade do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus Cristo que nos deu autoridade. O Senhor diz que nós pisaríamos serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nada nos faria dano algum. Em nome de Jesus, repreende todo mal contra a nossa vida. Dá-nos sabedoria na alimentação, dá-nos sabedoria para contar os nossos dias, Senhor, para fazermos a nossa parte de tal maneira que nós alcancemos corações sábios. Em nome de Jesus, Senhor, inclina o nosso apetite para alimentação saudável e, Senhor, coloca nojo daquilo que nos faz mal, Senhor. Ajuda-nos a cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Abençoa o nosso Brasil. Nós profetizamos, juiz de toda a terra, advoga a causa da nossa nação. Jesus Cristo entra como advogado da nossa nação. Espírito Santo, o Senhor é testemunha fiel do que foi feito, do que está encoberto e oculto. Nós clamamos a Ti por justiça, Senhor. Nós clamamos, Senhor, porque o Senhor colocou atalaias que noite e dia, Senhor, clamarão diante de Ti, não Te darão descanso, até que o Senhor coloque o nosso Brasil por objeto de louvor aqui na terra. Nós declaramos e profetizamos, levanta e resplandece, Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, Senhor, porque sobre muitos povos há trevas, mas aqui não. Nós consagramos o Brasil ao Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tome conta dessa nação.
porque essa nação te pertence, Senhor. Ó Deus, que o Senhor entre com socorro sobrenatural, com a inteligência dos céus, Senhor, ó Deus, com a sabedoria dos altos céus. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor. Ó Deus, os jovens, livra, Senhor, do suicídio, livra das más companhias, Senhor. Livra de toda malignidade, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Ó Deus amado, Senhor, livra, Senhor, as crianças do homem maligno, do pedófilo. Livra as nossas famílias de estar no lugar errado, na hora errada. Guarda, Senhor, a cada um de nós do laço do passarinheiro. Livra, Senhor, de todo laço maligno no casamento, na vida sentimental, na vida emocional, na vida familiar. Senhor, ó Deus, no trânsito, Senhor, na saúde. Livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia, da praga que anda na escuridão. Cobre toda a nossa família, a nossa vida com o teu sangue precioso. Guarda-nos debaixo das tuas asas poderosas. Em nome de Jesus, nós te pedimos por este mundo, pelos Estados Unidos, Senhor, pela América Latina, Argentina, Bolívia, Paraguai, Chile. Senhor, ó Deus, todos os países que necessitam de um socorro, de uma intervenção do Senhor, porque todos precisam. Senhor, alcança aqueles que o Senhor vê que o coração, Senhor, ó Deus, busca o Senhor, mas está, Senhor, buscando em coisas erradas. Senhor, alcança essas vidas, Espírito Santo. Como só o Senhor consegue convencer, como só o Senhor consegue dar experiências sobrenaturais. Em nome de Jesus eu te peço, eu clamo a ti. Amém, Senhor, em nome do Senhor. Hoje eu orei uma oração, irmã Genira, eu falei assim, nós temos a mente de Cristo. Jesus, não me deixa perder a memória, me dá uma memória, porque o Senhor tem uma memória sobrenatural. Então, se eu tenho a tua mente, eu quero a tua memória, eu quero a tua sabedoria, eu quero da tua inteligência, né? O Espírito Santo ensina a gente a orar, né, irmã? Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre a inveja. Infelizmente, né, o ser humano é invejoso, né? Tem inveja, né? E a Bíblia fala que a inveja faz apodrecer os ossos. Quem tem inveja recebe o salário, podridão nos ossos, né? Então, a inveja começou desde o princípio do mundo, né? Com Caim. Por quê? Porque Caim ofereceu do fruto da terra, ele deu o resto para Deus, né? E Abel certamente ouviu os pais falarem, né, que eles pecaram, que eles andavam nus, que eles estavam no paraíso, mas que quando eles pecaram, Deus os chamou, matou animais, né? Matou, tirou a pele e cobriu a nudez deles, tirou as folhas de parreira que não serviam para cobrir o pecado, mas a partir daquele momento, animais iam ser mortos como um inocente pagando pelo culpado, né? E foi o que Deus fez. Deus ofereceu sacrifício por Adão e Eva, e certamente Adão e Eva contaram, né? Eles contaram para Caim e Abel se ateve. Abel percebeu que era com sacrifício de sangue. Muito boa tarde, minha querida. Que era com sacrifício de sangue, né? Que a partir daquele momento, lá no jardim, Deus instituiu o sacrifício. O homem não ia mais ter comunhão como ele tinha lá no jardim, ele tinha que oferecer sangue, sacrifício de animais inocentes. E Abel foi certinho, via sangue para Deus. Ele pegou as primícias, olha que dó, né? Os primeiros cordeirinhos que nasceram, ele matou e ofereceu em sacrifício para Deus. E Deus se agradou porque ele deu as primícias, ele foi via sangue, ele foi certinho. E Deus fala a palavra que ele se agradou do sacrifício de Abel. E Caim, né, ficou com inveja dele. E aí o que ele fez, quando eles estavam no campo, o malvado do Caim matou Abel, né? Mas a palavra fala que o sangue fala, o sacrifício de Abel fala, porque ele foi da forma correta para com Deus, né?
Então, aí o que acontece? A inveja na Bíblia continua, né? Davi, ele era um adorador de noite e de dia, ele era um guerreiro, né? Então, o que acontece? Ele era o caçula de sete irmãos, né? E eles colocaram o Davizinho, né? Que era o caçulinha. Caçula muitas vezes é judiado, né? Então, eles colocaram o Davizinho para cuidar das ovelhas, né? Uma profissão que os judeus não achavam muito digna, né? Então, Deus manda ao profeta Samuel, fala assim, Samuel vai lá ungir o futuro rei de Israel, né? Aí nem Samuel sabia quem era o rei, mas Deus quis ensinar Samuel, né? Quis dar uma lição, um aprendizado para o profeta. E o profeta é aquele que traz a presença de Deus para o homem, né? O sacerdote leva o homem para Deus e o profeta traz Deus para o homem, né? E Jesus, ele recebeu ouro, incenso e mirra porque ele era rei, ele era sacerdote porque ele nos levou ao Pai e ele é profeta, trouxe a revelação do Pai para nós, né? O Senhor fala, né, para Tomé. Tomé fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou, estou há tanto tempo convosco, Tomé, e ainda não me tendes conhecido? Então Jesus é rei dos reis, ele é profeta porque ele trouxe a presença do Pai para nós, e ele é sacerdote porque através do sacrifício ele nos levou até o Pai, amém? Então o Senhor chama Samuel e fala assim, vai lá na casa de Jessé, que eu vou me prover do novo rei. E Saul ainda estava no trono, né? Mas e Deus não contou para Samuel quem seria o futuro rei, né? O futuro rei de Israel. E ele, né, fala assim, né? Ele chega lá e ele falou assim para Deus, Senhor, né? Se o rei, né? O rei souber que eu vou ungir o futuro rei, ele vai me matar. Então, o que acontece? Deus falou assim, né? Não conta, né, o que você vai fazer, mas fala que você vai oferecer sacrifício. Então, tem pessoas que a gente não pode contar as coisas, né? Não pode contar tudo porque vai invejar, vai estragar, vai fazer o leite azedar, né? Então, a gente tem que ter sabedoria, né? Para quem nós falamos as coisas, o que nós falamos, né? Então, deixa eu fazer uma ilustração, né? Então, havia uns irmãos que estavam num país comunista. Aí, o que acontece? Eles queriam se reunir para adorar ao Senhor e eles tinham que passar pelos soldados, né? Pelos soldados comunistas, né? Aí o que acontece? Quando chegaram perto lá da passagem, o que eles falaram, né? Deus deu uma sabedoria. Às vezes a gente tem que mandar uma oração assim, relâmpago para Deus, né? Uma oração telegrama, como fez Neemias, né? Então eles falaram assim, sabe o que acontece? O nosso irmão mais velho morreu e nós vamos nos reunir na casa do pai para ler a herança, para ver a parte que nos cabe. Então, nosso irmão mais velho, né, morreu, eles não mentiram, né? Nosso irmão mais velho morreu, Jesus, né? Nós vamos nos reunir na casa do Pai, né? Do nosso Pai. E o que é? A igreja reunida, o corpo de Cristo reunido, né? Porque a igreja reunida somos nós aqui. Nós estamos em três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós somos a igreja de Jesus. Não é uma igreja que é feita de cimento, de barro, de paredes, né? Mas a igreja, Jesus fala, onde estiverem dois falando em meu nome, eu estou no meio de vós. E Jesus está aqui porque eu já senti a presença do Senhor, né? Então, nosso irmão mais velho morreu, nós vamos nos reunir, né? Jesus, mas não falaram que era Jesus, falaram só o nosso irmão mais velho morreu, né? Nós vamos nos reunir, né, na casa do nosso Pai, que é a igreja de Jesus Cristo reunida na terra, né? Para ler o testamento, para ler a Bíblia.
para ver a parte que nos cabe, né? Então são as promessas do Senhor que estão na Bíblia que nos cabem. Tudo em Cristo, por Cristo e através de Cristo nos pertence. Então olha como eles tiveram sabedoria, né? Quando passaram diante do inimigo, não deixaram de falar a verdade, mas e conseguiram passar, né? Não mentiram, falaram a verdade, mas os soldados não entenderam nada. Entenderam que eles vão para casa, o irmão morreu, né? Vão para casa do pai, ler o testamento para ver a parte deles, pronto. E é isso, né? Eu achei muito bonita essa ilustração, né? Então o rei, agora voltando, né, para a história de Davi, o rei ainda estava, né, o rei Saul ainda estava no posto, mas Deus já estava preparando o substituto. E Davi era invejado pelos irmãos, até inveja de irmão sempre teve, né? Não sei por quê. Eu tenho um irmão, eu tinha, né, o meu irmão faleceu na Covid, né, pegou Covid, ele era 7 anos mais velho, eu nunca me lembrei de ter brincado com meu irmão, porque ele vivia na rua, vivia arrumando briga, tinha os amigos dele, né? Então eram muitos anos de diferença. E eu não cheguei nunca assim a ter assim muito contato, né?